Bom dia, colegas. Bom dia. Eu sou a professora Leoneide, agora uma mulher sexy, sexagenária, certo? 62 este ano e 42 de profissão, de carreira na educação. Comecei lá no interior do Ceará, na EJA, e foi por acaso, assim. Eu preciso, a diretora da escola do município, eu preciso de uma professora, porque, eu não sei o que, essa turma da EJA, da noite, tá? Eu trabalhava no cartório. Diga ela que eu pego, diga ela que eu pego. Parece que tem uma doida aqui dizendo que pega. E quando ela veio, mas você não tem magistério? Eu faço, que eu sei que aqui tá, que aqui tem. E lá tinha um programa chamado Logos 2. Sabe o que era isso? Supletivo de magistério. Sinto muito, gente, eu tenho magistério. Na modalidade supletivo, hoje, EJA. Eu fui estudante EJA também, antes de entrar na faculdade. Então, sabe o que ela fala que diz assim? Ser professor no Brasil tem chance de ir para o céu. Se for de língua portuguesa, é certeza. Sou da área de letras. Trabalho esse tempo todo, sempre fui da pública e a privada e fiquei saindo da pública, voltando e tal. E sempre trabalhei com a gramática da língua portuguesa e produção de texto, que antes era redação. Então, você trabalhar gramática da língua portuguesa para um bocado de gente que é nativo da língua portuguesa, o que você tinha que fazer? Gente, essa aqui, sujeito que é predicado, que é verbo, transitivo, direto, oração subordinada, substantivo, completivo, nominal, reduzido, de infinitivo. Não rola, gente. Tinha que fazer sentido. Para quem? Para mim? Para que serve isso? Aí eu comecei a perseguir essa pergunta. Aí, gente, eu tive que estudar bastante. O meu mestrado é na área de letramento acadêmico, justamente para eu perseguir, se não uma resposta, mas o como fazer para dar sentido ao que é feito. Percebe? E aí, o meu mestrado foi na área de letramento acadêmico, que a gente passa justamente isso. Letramento é isso, são sentidos que você consolida, que você constrói. Seja na alfabetização, seja o tal do letramento funcional, seja o que for, não importa o contexto. Letramento é isso. Faz sentido? Faz. Eu consigo entender. A partir daí, eu posso considerar que o processo de aprendizagem está acontecendo. Porque enquanto não fizer sentido, a gente está ali cumprindo o nosso ponto, tendo ou não um carômetro, que agora a gente tem um carômetro para dizer que veio cumprir lá na sede. Vocês entenderam, né, gente? E aí a gente cumpre, mas para que serve isso fica solto. Trabalhar na EJA, eu costumo dizer que mais do que a educação propriamente dita, é causa. É causa. E aí... é mais que educação, né? É uma causa. Porque todas as modalidades, se você parar para pensar, educação no campo. Você tem uma característica de pessoas que trabalham no campo. Se você trabalha educação especial, você tem uma característica natural de pessoas que têm algumas características que são chamadas especiais. E a EJA? Que característica você tem do sujeito EJA? A sociedade que impôs de goela dentro, que aquelas criaturas não tinham acesso mesmo, então vai se virando aí, filho. Na hora que... Nossa, a educação em 88 na Constituição é um direito. O que a gente vai fazer? Modalidade. A EJA entra como uma modalidade. Quase a operação tapa-buraco. E aí a gente vai. Ainda bem que antes dessa história, aquele ser de luz, chamado Paulo Freire, começou toda essa história, né? Então, gente,
Eu queria dizer para vocês o seguinte, eu acho que vocês são privilegiados, não porque vocês têm as gratificações, mas porque além de serem professores da EJA, vocês trabalham num sistema muito mais específico. Porque cada pessoa daquela, privada do maior bem que uma vida humana pode ter, que é a liberdade, e eu não estou aqui para julgar, a Lília, eu gosto muito dessa fala da Lília, que ela diz assim, eles já estão sendo punidos, né? Porque foi retirada a liberdade. Então, é preciso que a gente saia um pouco desse lugar de chegar lá como professor e continuar punindo. Se eu não tiver que olhar para eles, se eu não tiver condições de olhar para eles como seres humanos que estão ali com toda a possibilidade de se ressocializarem, eu preciso repensar, porque não são as gratificações que justificam isso, né? Então, Michel Foucault que deve se contorcer no túmulo, né, gente? Quando você lê a justificativa de Michel Foucault do que é o sistema carcerário como processo de ressocialização, aí eu fico imaginando, quando ele percebe que algum professor está ali pela gratificação, o professor, enfim. Mas não é disso que a gente vai falar. Aí a Vanessa falou que hoje a gente vai um pouquinho trabalhar essa prática. Eu trouxe hoje algumas provocações, gente, e poucos exemplos práticos. Por quê? Porque prática se faz com mão na massa. Então, o formato é outro, viu, Vanessa? Se a gente quiser depois trabalhar um outro momento, construindo tipos de questões para uma avaliação diagnóstica que possam realmente trazer mais eficácia, vamos dizer assim, para o processo com o estudante, tranquilo. Mas hoje a gente vai fazer um pouco de tudo, tá bom, gente? Então, vamos lá. Opa, empurrando anjo da guarda. Vamos lá. Então, a gente vai rever essa importância da avaliação. E olha esse detalhe, gente. A importância da avaliação como estratégia. Perceberam isso aí? É estratégia. Porque quando você fala de prova, você está falando de um instrumento, de um tipo de avaliação. É um instrumento, uma atividade é um instrumento. A avaliação é o processo propriamente dito. E aí você tem lá seus objetivos, você tem lá sua finalidade, tá certo? E a sua estratégia vai de acordo com o que você pretende. A avaliação é todo o processo. E aí a gente pensar como que a avaliação pode ser estratégia de aprendizagem, estratégia de desenvolvimento da pessoa, porque a autoavaliação na escola possibilita isso, no sistema prisional acredito que mais ainda, dá para a gente explorar essa autoavaliação por pares. Eu até conversei com o Cláudio, que é do SED 1, né, que está lá agora com a gente, e eu fiquei, Cláudio, como é que funcionam as aulas? Que eu preciso saber as possibilidades de vocês para algumas estratégias, né? E aí ele falou, eu falei, não, então, autoavaliação por pares, olha isso, autoavaliação por pares. Eu acho fofo demais isso. E também, consequentemente, acredita-se que, em se fazendo sentido, esse estudante consegue permanecer na escola e concluir, né, aquilo que a gente tanto, todo o processo dele. Então, a gente vai aqui, eu vou fazer algumas provocações de reflexões. Gente, são detalhes, são 200 slides, fiquem tranquilos, tá? Eu não leio slide, tá bom? Então, fica tranquilo. São não, gente, tô brincando. Aí a gente vai fazer umas reflexões sobre isso, provocações nesse sentido, principalmente a avaliação para aprender, para a aprendizagem, não a avaliação da aprendizagem. Quando eu faço a avaliação da aprendizagem, eu vou prestar contas do que eu passei e eu quero mensurar. Vasco Moreto, daqui de Brasília. Prova, 2 pontos. Momento privilegiado de estudos, não uma prestação de contas. Todo professor tem que ter esse livro. Espetacular. 10 anos de pesquisa desse cara. Para mostrar que um instrumento prova, que é o que é mais culturalmente praticado, né, nas nossas escolas, nos sistemas público e privado, é a prova. Então, como é que eu ressignifico
essa prova. De que forma? E, gente, não precisa de nada mirabolante, são coisas simples. Começa a conexão. Você se conectar com o estudante no próprio enunciado, percebe? O contexto, é muito legal. Tem umas estratégias bem interessantes nesse sentido. E esse livro é a Bíblia de tudo que envolve a prova operatória. Aí depois a gente vai conhecer só duas, vou deixar vocês olhando aí enquanto eu falo. Duas estratégias simples, que são duas estratégias que a partir daí vocês conseguem... Jesus, toma conta. Minha mãe dizia isso e eu peguei isso dela. Vocês conseguem fazer o direcionamento, tá? O desdobramento para o que vocês quiserem. Ok, gente, vamos começar o nosso processo. A nossa caminhada dessas 2 horinhas. Passa rápido, gente, cuidado. Vamos lá. Cadê o Rúbio? Rúbio, diz pra mim, qual é a cor desse vestido? Como assim, Rúbio? Cena de arte? Ele é de língua portuguesa. Jesus, toma conta, a gente é coleguinha. Vai, amiga, você tem cara de arte mesmo. Vai. Ela é arte. Cênica, sabe? Boa, melhor ainda. Eu tô vendo aqui que ele é branco e amarelo. Aê, garota! Quem é isso? Vamos lá, quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Azul e preto. Azul e preto! Levanta a mão, quem tá vendo azul e preto? Levanta a mão. Ah, qual é teu nome, colega? Isa. Isa, deixa eu te falar. Levanta a mão quem tá vendo branco e amarelo ou dourado. Você viu o que é ser exceção, amiga? O que é grupo seleto, amiga? Ou alguma coisa de errado no cérebro. Eu também, cara. Eu não consigo ver esta cor azul. Para todo sempre, amém, eu vejo branco e dourado. Não é nem amarelo, é dourado. Vocês vão me dizer que eu sou daltônica? Só lamento. Que não é nem... É marrom e verde, né? Que confunde vermelho, daltônico, coisa do tipo. É, vermelho. É. É, né? Pronto. Você é de biologia, filho? Sou. Vixe. Viram? A primeira... Vamos só a primeira, rapidinho. Levante a mão, por favor, quem quer falar aí, rapidinho. Primeira... Qual é teu nome, colega? João, a primeira, você está vendo o quê? Tô vendo 2 coisas. Ah, o cabo é casa da tua. Gracinha. Eu também consegui ver azul. Você conseguiu, amiga? Você consegue ver o quê? Uma moça de chapéu e uma senhora. É uma moça? É, uma moça de chapéu com os cabelos assim. Você vê o quê? Você vê. Moça e a senhora. Ah, vocês veem moça, eu vejo uma criança. Gente, eu não devo ser normal mesmo, não. Uma mocinha, né? Eu vejo mais para criança do que moça. Eu vejo uma senhora. Só a senhora, filha? Não, eu vejo uma criança. Ah, legal. E a do meio, vamos lá. Quem é que está vendo o homem de frente? Você vê os dois? Boa. Você só vê um, Vanessa? Só lamento para você. Você deve ser muito normal. Muito normal. Gente, olha só. Qual é a ideia nossa aqui, tá? É mostrar para vocês uma reflexão assim, a primeira provocação. Como é, eu não sei que adjetivo usar, incrível ou especial, assim, saber que cada um é cada um. E o que você vê pode não ser o que o outro vê, é simples assim. E tá tudo bem. Quem levantou mais a mão ou menos, tá tudo bem, eu existo do mesmo jeito, dá licença. Percebe? Então, o que você vê pode ser ilusão de ótica ou não. Enfim, a primeira estratégia que eu gostaria de exercitar com vocês é agora. 3 em 1. 3 minutos, 3 palavras em 1 minuto, tá?
Essas 3 palavras em 1 minuto, você pode trabalhar como estratégia de feedback, tá certo? Na própria aula. Experimenta, quando vocês puderem. Lá num certo ponto da aula. Gente, seguinte, e você tem que medir 1 minuto para valer e tem que pressionar, botar pressão. Gente, 1 minuto. Vamos lá, 3 palavras. De o que vier na sua cabeça de tudo que a gente falou hoje da aula. Eu só quero 3 palavras, tá? É muito impressionante como você vai ver que algumas pessoas não conseguem colocar as 3 palavras. Você concorda que eu tenho um elemento para avaliar? Por que ele não consegue? O que aconteceu que de repente ele travou ou não? Será que ele prestou atenção o suficiente? Você vê o tanto de pergunta que eu tenho para fazer? Tem gente que consegue fazer uma palavra em 1 minuto, você acredita? Tem gente que consegue escrever as 3, mas quando escreve ela mesma fala, vixe, é isso mesmo? Nem ela sabe se é aquilo que ela quer, percebe? Isso vai desde criança a adulto. Faz parte, cada um é cada um. Percebe? Então, 3 em 1, tá? A partir de agora... Ah, tá. Aí deixa só uma coisinha. Você escreveu as 3 palavras. Quando você... Sabe, existe uma das competências da base, eu vou adiantar isso, por isso que eu digo que eu não leio slide, porque a coisa vai chegando, que é repertório cultural. Tudo bem que o repertório cultural está muito voltado para toda a vivência, questão da estética e tal. Mas a gente pode fazer um repertório cultural do nosso componente. De que forma? Eu não sei se vocês podem ter o caderno, o estudante pode ter o caderno e tal. Cada professor tem uma cadernetinha, caderno fino, enfim, alguma coisa assim, que faça o repertório do seu componente com essa estratégia. Tal aula você fez as 3 palavras, ok? Ele está lá no caderninho. Gente, você põe o dia da aula, põe o tema da aula e põe as 3 palavras, certo? A partir daí, você pode pedir, o céu é um limite. Você pode pedir uma palavra para ele explicar por que ele colocou aquela palavra. Você pode pedir para ele escrever uma frase com cada palavra, resumindo o que ele entendeu do que foi dito. Você pode pedir das 3 palavras, depois que ele escrever uma frase com cada palavra, você pode pedir que ele junte as frases e crie um parágrafo, sintetizando a aula. Percebe? O céu é o limite para essa estratégia, a partir de palavras. Qual é a perspectiva da educação popular, do mestre Freire? Qual que é, gente? Palavra geradora. 3 em 1 te dá palavras geradoras do teu componente. Agora, pense nesse vocabulário no final do semestre, João. Tal aula, tal aula, tal aula, tal aula, tal aula, tal aula, as 3 palavras. Você pode não pedir nada das 3 palavras, mas você concorda que um dia essa criatura vai pegar este caderno e vai ver as 3 palavras que você não pediu nada, e é bom que às vezes você não peça nada, e ele vai dizer, gente, o que são mesmo essas 3 palavras? Ele vai tentar rever para saber o que são aquelas 3 palavras. Consequência disso, junto com o estudante, você faz com que ele crie mais um elemento de revisão, de estudo para ele mesmo. Ele construindo. Percebe? Agora, pensa esse estudante tendo no caderninho de cada componente, com as palavras. Consegue ou não consegue consolidar? Nem que seja do jeito dele, no tempo dele, no limite dele. Mas você concorda que é 1 a mais? É o 3 em 1, 3 em 1, 3 em 1? E tem que pressionar. Bora, gente, bora, gente, bora, gente. Entenderam? Só na prática. Tenho 50 slides aqui explicando passo a passo que vocês podem fazer, tá? Brincadeira, não são 50 slides. Ainda bem que Pinóquio é uma lenda, né, João? Valendo, gente! Tô aqui, digo, galera, gente... Ixi, galera não, tá muito legal essa coisa de cursinho. Gente, eu ainda tenho esses hábitos, infelizmente. Gente, cuidado, viu? Esse conteúdo vai cair na prova. Pessoal, estudem e se preparem para a prova amanhã. Turma, aí eu chego bem boazinha, que a Vanessa falou assim, vai ser prova surpresa. Turma, vamos fazer uma provinha agora? Que legal, né? Na verdade, será um teste simples sobre o conteúdo da semana passada. Tudo bem? Vamos fazer? Tudo bem. Não, professora, tudo bem? Não, tá tudo bem. Enfim,
Ok. Eu quero em... Edu, marca para mim aí, filho, por favor. 1 minutinho, se você quiser me dar uma palavra ou duas desses sentimentos. Dessa vez, assim, pode ser as 3 também, ok, pode ser, mas se você puder já fazer uma hierarquia. A primeira palavra sua é a que você acha que é mais predominante, a segunda, algo nessa linha, tá bom? Valendo! Coloca aí, não precisa nem colocar título, quando eu receber a tarefinha de casa, tá certo? Eu já vou saber que tá na sequência. Vai lá, valendo! 1 minuto, galera, 1 minuto, vamos lá. O que acontece com o cérebro dessa pessoa se você chegar com uma dessas situações aí lá na sua sala de aula? Ou cela aula, eu não sei como é que chama. Esse nome, enfim, faz parte. Valendo, gente, vamos lá, 3. Aqui tá de boa, né, gente? Mas a próxima não vai ter colinha não, tá? Mas você pode colocar outro sentimento, se você identificar que não esteja aqui, tá? Valendo, acho que só 30 segundos dão, né? Pronto. Valendo. Ok. Gente, o meu minuto é um pouquinho menor que o de vocês, tá bom? Tudo bem? Beleza? Tá. Hã? Seu minuto no seu tempo. Boa, garota. Qual é o seu nome, colega? Dulcineia, faz um favor para mim, amiguinha. Quais foram as suas 3 palavras? Individualidade, temporalidade e interpretação. Mas me fala um sentimento principal. Desse sentimento aí, Fia, que você teve? Tem desespero, né? Desespero. Tem desespero, gente? Tem. Você colocou desespero. E nervosismo. Não tem. Beleza, mas pode deixar, tá? Você marcou aí, né? Desespero e nervosismo. Ok. Quem colocou algo diferente aí, gente? Rapidinho. Como primeiro, assim, impacto. Angústia. Eu coloquei susto. Hã? Pavor. Angústia. Vou pegar o primeiro. Susto. Meio. Susto. Tem susto? Boa. Gostei. Qual é teu nome, colega? Domingos. Você considera que susto, que é aquela reação, né? Eu posso ter um susto do ponto de vista positivo? Em alguma situação? Positivo? Ou todo susto você considera que me gera um sentimento negativo? Pode ter susto positivo. Pode ter, né? Pode. Então, aí essa reação do susto é uma reação negativa. Ok. Por favor, não me assuste. Pensarei no teu caso. Já. A tua sorte é que esse bichinho tá me amarrando aqui, tá? Obrigado. Tomar um pouquinho pra cá. Mais um pouquinho pra cá. Gente, olha só. Nós mexemos com sentimentos até agora, certo? Vamos pensando nisso. Sentimentos, por conta de prestação de contas que o instrumento prova culturalmente, incutiu na cabeça de cada pessoa. E aí nós, professores, por ser mais prático, por ser o que nós aprendemos vivenciando em toda a nossa trajetória de formação, seja ela básica, secundária ou universitária, a gente passou por isso. E tá tudo bem quando a gente entende que quando eu faço isso como reprodução do que eu vivi, da minha experiência, faz parte. Mas a gente precisa repensar se está tudo bem, se eu finco meu pé naquele lugar e digo, é assim que tem que ser. Será? Se eu estou vivo, eu tenho que aprender enquanto eu faço. Aí de 0 a 10, diz para a titia aqui, o quanto que vocês fazem hoje na sala de aula, não é o que vocês trouxeram de conteúdo, tá, doutor João? O quanto que vocês fazem hoje na sala de aula, mesmo antes do sistema prisional, é o que vocês trouxeram da faculdade. Vai, gente, de 0 a 10. Amiga, que cabeça é essa? De 0 a 10, vai. 10, gente. Hoje, não quero vocês em silêncio, não.
O quanto, veja bem, o quanto que vocês fazem, a forma de dar aula, a forma de... Porque é aquela velha história, eu tenho conteúdo. A maneira como eu passo o conteúdo, que ainda não é conhecimento, concorda? O conhecimento é um processo. A maneira como eu passo esse conteúdo, ele pode sim ser algo adquirido ou repassado, ou simplesmente reproduzido. Então, vamos de novo, gente. Eu quero ouvir de 0 a 10. Vai lá. 8! Você estudou onde, João? Nem respondo. Mas, enfim, 8, beleza. Quem mais, gente? O seu é 9? Foi o UNB também, filho? Hã? Você entendeu a minha pergunta, né? É o que você faz. Não é o que você trouxe, é o que você faz, a forma como você conduz. O que eu estou querendo colocar, gente, o Edu, a tua nota, eu fiz essa fala numa escola de rede particular e, assim, quase que total. A galera deu 0, 1, 0, 1, 0, 1. Loucura, né? Mesmo assim, mesmo dizendo, ó, eu estou refazendo o meu percurso. Não é bem o que eu aprendi lá, o como fazer o como. Eu trouxe o conteúdo, mas o como eu estou refazendo. Quer dizer, é possível aprender fazendo, percebe? Não atribuiu. Aí eu confesso para você que eu digo assim, eu lamento, né, essa estatística nesse nível, fico naquele gostinho, meu Deus, como seria bom, né, se as instituições de formação dessem para a gente esse fazer nesse sentido. Mas, enfim, a ideia é essa. Agora a gente vai para o ideal. A gente saiu do real, agora a gente vai para o ideal, certo? Agora é com vocês. Eu queria, assim, essa mesma situação. Gente, prova surpresa, pá. Se a gente tivesse numa situação ideal de relação com o estudante, de condução dos processos de aprendizagem, que sentimento... Não, na verdade, que não é sentimento, é também, né? Mas que situação eu poderia, de forma ideal, esperar que isso se processasse no cérebro? De 0 a... Opa, desculpa. 30 segundos, gente, 30 segundos, dá uma olhada aí. Você pode tirar 1 ou 2, tá? Vocês entenderam, gente? Não. Vamos lá. Gente, vai ter uma prova surpresa. Aí eu tenho um bando de alunos, que eu sei que a maioria é CDF ou não. Eu, como professora, eu sonho em ter essa reação do meu estudante. Qual é o teu sonho de consumo aqui? Que mesmo você trazendo uma prova de surpresa, você vai ter essa reação do estudante. Você veria essa situação que eu estou colocando com esses estudantes tendo. Ah, legal, professor, vou ter uma possibilidade. Nossa, expectativa boa. Ah, não, sou confiante mesmo, sou fodão, tá tudo certo, pode fazer a prova a hora que você quiser. Ou seria como estímulo, ou outro que vocês visualizem. É o ideal. Se eu tivesse um processo de aprendizagem que desmitificasse um pouco esse instrumento prova, como prestação de contas. Então, prova nessa turma ideal que eu tenho, lá no País da Alice das Maravilhas. Enfim, é esse mesmo. E aí você vê assim, não faz a menor diferença eu fazer prova, eu anunciar uma prova surpresa ou não, meus alunos estão preparados e bem. Sonho de consumo, tá? Nesse sentido. Dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Renata, depois de dar um abraço. O teu sonho de consumo é que o seu estudante percebesse que a prova é boa, uma possibilidade. Leia Vasco Moreto. Prova, 2 pontos. Momento privilegiado de estudos, não prestação de contas. Prova com consulta, professora. Sim, qual o problema? A questão não é consultar. A questão é o que eu perguntei para que ele possa consultar e construir uma resposta. Se ele constrói uma resposta a partir do que eu perguntei, ele aprendeu. Oh, prova em dupla. Boa, Edu. Prova em dupla. Ai, que legal. O instrumento
Opa, desculpa, próxima vez eu trago um guarda-chuva, tá? O instrumento é que faz a diferença. Mas se eu pergunto quem descobriu o Brasil com prova de consulta, ele vai rir da minha cara. Concorda? Mas um belo dia veio uma caravela com Pedro Álvares Cabral, que disseram para todo mundo que ele veio descobrir terras. Será que ele descobriu? Sim ou não? Por que o teu sim? Por que o teu não? Percebe? Fique à vontade e faça com consulta. A diferença está no como você instrumentaliza a sua prestação de contas. Percebe? E aqui é uma prestação de contas efetivamente de aprendizagem. Não que você mensurou o conteúdo que eu passei, ele conseguiu assimilar, porque eu perguntei quem descobriu o Brasil, ele disse que foi Paulo Freire. Então, foi 0,1, foi 0, foi 9, foi 10, foi não sei quem. Aí eu estou mensurando quantitativamente. É possível ter um retorno qualitativo no instrumento de prova somativa. Que eu só preciso saber o quanto que ele aprendeu, não a qualidade do que ele aprendeu. E a qualidade do que ele aprendeu está diretamente ligada à qualidade da minha questão, como eu peço essa questão, e a minha aula. Como eu tenho questões operatórias, que são as questões que têm toda uma estrutura que direciona para operações mentais do estudante, que ele pode consultar, ele vai, ele compara, ele faz relações, parará, parará. Eu tenho essas questões. Eu tenho também, na questão operatória, uma possibilidade que me impõe. É trazer momentos operacionais, no sentido mesmo, aula operatória, que é como diz Celso Antunes, aquele velhinho é meu ídolo, maravilhoso, Celso Antunes. Ele tem uma coleçãozinha de bolso, que são 12 livrinhos, tá? Que ele traz a aula operatória, a prova operatória, ele traz assim, é sensacional a coleção dele. E traz como você motivar na sala de aula, enfim, muito interessante. Então, a aula operatória, você não precisa parar ali seu conteúdo, não. Você precisa ter momentos. Por exemplo, essa estratégia 3 em 1, ela é uma estratégia que possibilita, sim, você fazer, concorda? Um momento de aula operatória, que o menino vai pegar as palavras, não consegui, relaciona. E você ainda pode fazer assim, tá, você fez as 3 palavras, você fez as 3 palavras, vocês dois fiquem juntos, podem conversar. Qual foi as 3 palavras? Por quê? Aí ele vai explicar para ele as 3 palavras. Por isso. A minha foram essas 3. Você concorda que no momento que você ouvir as 3 palavras dele, a explicação dele, ou o que ele não entendeu, o que ele entendeu, é um dado a mais para você, se não coincidir com as suas? E aí é um outro momento operatório de aprendizagem, de forma bem simples ali. Eu preciso fazer isso todo dia, Leonide? Não, gente. Você escolhe o dia que é. Um dia que você fizer, você já vai ver que faz mais sentido. Tá certo? Então, gente, nesse sentido, vamos aqui passar pela parte teórica. Aí a Titi vai ler todos os slides, não fiquem achando que não vai dar tempo, tá? Avaliar e examinar. O que nós fazemos diante de tudo que a gente pensou agora? Nós avaliamos ou examinamos quando aplicamos uma prova? Bora, gente! Avaliamos ou examinamos? Nessa perspectiva, tá, gente? Da metacognição, da consciência do que eu aprendi, da consciência do que acertei, da consciência do que realmente eu estou pedindo, enfim, né? Nós examinamos ou avaliamos no dia a dia? É muito mais o exame do que avaliar, né? Leoneide, mas a prova é um instrumento de avaliação. Sim, sim. A gente vai ver essa parte da função. Mas vocês entenderam? Assim, é só a ideia de que a gente não precisa se limitar, né? Que o processo de avaliação seja a prova diagnóstica, a classificação, a prova do dia a dia. Na minha aula, em situações simples, eu posso trabalhar esse elemento, né? Aí, o que que diz a literatura, né? Que examinar, ele está ali focado na classificação, na seletividade, né? Enquanto que avaliar, ele te apresenta dados, ele te sinaliza dados, que é o diagnóstico, né?
em que você pode realmente pensar, planejar um processo de, vamos usar aquele termo, né, recomposição de aprendizagem ou alinhamento de rotas para que ele possa superar as dificuldades, algo do tipo. Então, a avaliação é todo um processo, né? Todo um processo. E o instrumento de avaliação depende da função que eu vou para essa avaliação. E olha essa frase do autor. Ai, gente, eu não coloquei o nome. O educando não ingressa em uma escola para ser medido, mas para aprender. Percebe? Eu acho que é por isso a cultura, né? Que como a gente não vivencia no dia a dia, na sala de aula, situações simples do dia a dia em que eu possa me conectar com ele num processo de avaliação, como a gente construiu reproduzindo esse sistema, que a avaliação era aquele momento da prova. E no caso de vocês, gente, semana de prova na EJA já é desafiador e um problema. A última escola de EJA em que eu trabalhei, eu comecei na secretaria em 89. Aí saí, voltei de novo, e dessa vez tirei sua licença. Não tinha como fazer semana de prova. Impossível. Porque era tão específico, entendeu? Aí cada um, a gente ficava com a Tatiana, que era a diretora, a última lá, do CEF 405 do Recanto. Léo, quando é que você vai fazer suas provas? Ai, Tati, a gente vai aqui, nessa turma, vou tal dia, nessa turma, vou tal dia, nessa... E aí, Leonete, você fazia várias provas? Então, gente, as questões que eu pedia numa estrutura mais operatória eram questões que independiam de eu aplicar para todo mundo, percebe? E eu tinha aquilo que eu julgava como significativo. Ó, isso aqui é o suficiente. Eu não precisava prestar conta de todo o conteúdo, percebe? A avaliação, o avaliar, o processo de avaliar, o ato de avaliar, mais do que simplesmente mensurar, selecionar, classificar, ele tem essa perspectiva, né, de impulsionar a pessoa, de trazer sempre possibilidades para que ele repense, né? Enfim. A metacognição, eu gosto muito dessa palavra, né? Que é você desenvolver todo um processo com a pessoa para que essa pessoa tenha consciência do que ele aprendeu, do quanto ele aprendeu, e se ele disser, professor, eu consigo melhor, eu entendo melhor dessa forma, dessa outra forma, me atrapalho. O como, gente? O babado é o como. O segredo é o como. Se ele chegar num ponto de consciência e dizer assim, como eu aprendo melhor, pronto, essa pessoa se desenvolveu, ela pode ir para onde ela quiser na vida, ela vai dar conta de ter esse senso crítico necessário, resiliência, enfim, percebe? Então, esses elementos, eles trazem realmente nesses dois conceitos, né? Avaliar e examinar. Tem esse vídeo aqui já, esse link aqui, ó, muito legal, gente, essa conversa, tá? Com a Jussara Hoffman e o... Não, esse é só Hamilton Werneck. E ele é daqui da UNB, né? Viu? Ó, meus aluninhos lá do CEF 405, falei até com a Tati. Tati, vou levar nossos meninos para lá. Tati é aquela lá, ó. Essa que está aqui. Essa aqui é a Tati. A gente fez Sociedade dos Poetas EJA. Cara, saiu coisa assim. Esse livrinho aí, ó, titia digitou um por um. E quando titia foi lá que montou a biblioteca, eles chegavam assim na porta, sabe assim, aquela perna aqui? Você pega, porque eu tô com sabe. E aí eu fui arrumar a biblioteca. O senhor, que era da biblioteca antes, ele teve câncer, e aí assim, não podia nem tirar os livros em aquele quilo de... Aí ele aposentou. Aí a Tati, vai lá, eu assumo. Ah, minha filha, levei meu irmão fazer prateleiro, escambau, e fui... Então vamos, Sociedades... Aí eles não queriam entrar na biblioteca. Sabe o que eu fiz? Botei a mesa, né, lá. Botei caras, gibi. Não botei aquela lá, né, que eu esqueci até o nome. Playboy. Essa não. Eu consegui fazer direitinho. E aí vinha, oi, vem, tarará, tarará, vem, tarará, tarará. Cara, era demais. Aí depois, quando eu vi para onde que eles iam no intervalo, biblioteca. E a gente fez o lançamento do livrinho deles onde? Biblioteca. E teve, sim, coquetel.
tudo bonitinho. E era neta dedicando a avó, percebe? Segundo e terceiro segmento. Foi show de bola, muito bom. Aí esse daqui, gente, o que nós temos rapidinho? A gente vai ler tudo? Não. Então, a gente tem desde quando que a EJA passou a surgir na sociedade. Vamos pensar o sujeito EJA, né? Então, a gente tem na primeira metade do século XX, com a Declaração dos Direitos Humanos, aí depois a gente teve, no nosso caso aqui no Brasil, a Constituição, né? Meu bem, fiquem tranquilos, vocês vão ficar com esse slide, tá? Depois eu passo as referências para vocês. Enfim, e aí nós temos, em todo esse processo, para que eu trouxe isso aqui, gente, para que a gente entenda. Se o sujeito EJA, ele já tem uma característica não natural dele, como é o estudante da educação especial, da modalidade de educação especial e da modalidade de educação do campo. Vocês estão me entendendo? Uhum. Se o sujeito EJA não tem nenhuma característica natural que fez com que ele fosse para a EJA. Quais são as características do sujeito EJA? São sociais, são políticas, do percurso de vida dele. Como é que, se eu não tiver essa compreensão, gente, na hora que eu trabalho com EJA, tudo se perde. E aí a oportunidade que essa pessoa teve para resgatar, que é um direito, não é favor, não é chance, está na lei, é direito. E eu, como professora, vocês professores, nós, a gente tem obrigação de respeitar e organizar o nosso trabalho na perspectiva da característica deste sujeito. Você tem que gostar de EJA, gente. Não dá para vir para cá só para cumprir. E desculpa, eu estou falando dessa forma como depoimento mesmo, sabe? Assim, hoje o meu álbum de formatura da faculdade foi um presente que eu ganhei da minha primeira turma. Desculpa. Sabe? Minha primeira turma, em 83. É paixão. Paixão. E você tem que ter mesmo, né? E aí, ó, como direito inquestionável, porque está na Constituição, está na lei. Deixa eu só ver qual é isso aqui. Aí o que compete a nós, né? Ao sistema, né? Criar, oferecer condições para que esses direitos sejam de fato exercidos, ao professor, que ele execute isso da sua forma humana, né? Com essa conexão humana. Aqui, gente, eu participei da Confiteia de 2016, se não me engano, mas essa foi. E aqui, esse documento também está valendo, o linkzinho dele está legal. E aqui tem sempre essa organização, né, mundial, da ONU, que traz, da Unesco, né, que traz essa vigília, né, da educação de adultos. Bem, aí o que é que está escrito nesse documento oficial da Confiteia? Abordar uma concepção ampliada de educação de jovens e adultos que entende educação como direito de aprender, como direito de ampliar conhecimentos ao longo da vida e não apenas de se escolarizar. É muito mais, né, do que a gente cumprir a carga horária. Aí os desafios que estão lá no documento, né? E aí neste documento tem a estratégia didático-pedagógica. O Cris, você vai me falando do tempo, tá? A estratégia didático-pedagógica da EJA é que a gente vai agora puxar alguns elementos nesse sentido. Ó. Eu preciso ter uma estratégia pedagógica reconhecendo o quê? Não passando na cara, mas reconhecendo que esse sujeito tem algumas características não naturais, ele não nasceu com aquilo. A sociedade trouxe para ele uma série de situações em que ele está, principalmente no sistema prisional, encarando aquilo ali, né? Meu laser não está legal. Olha lá. Não está bom. Conflitos. Ele está sempre com conflitos com ele mesmo.
Afinal, ele tem o maior bem da vida dele foi tirado por alguma coisa que ele está tendo que prestar contas, né? Experiências de aprendizagem. Olha, eu acho essa parte sensacional. Todo estudante EJA, ele acha que a experiência dele não vale nada. Ah, por que será? Porque, com certeza, existe uma sensação nele, esse conflito, da invisibilidade, do não valor como pessoa, como cidadão. Então, ele não quer nem falar da experiência. Vocês entendem como é importante a gente puxar esse fio e mostrar que a aprendizagem é a partir do que você vive e que eles têm muito a nos ensinar. E todo mundo tem muito que aprender um com o outro. Eu tive no último ano que eu tive lá no CEF 405, foi trabalhando esses autoavaliação por pares, colocando os adultos e idosos com os adolescentes. Porque desde 2015 a gente vive a tal da juvenilização da EJA. Porque o sistema regular não dá conta da sua parte e aí colocou a EJA como depósito de... Não, filho, não é isso não. Nós já temos um público aí precisando, né, por direito, né, vir para cá. Então, esse tipo de situação a gente também tem que encarar. Adolescente, com adulto, com idoso, então. E aí, de novo, como? Como eu vou conseguir fazer com que esse adolescente tenha conexão e exista a possibilidade de aprendizagem com o adulto ou com o idoso? Você imagina a pessoa no sistema prisional. Percebe o tamanho do desafio? Eu acho que eu vou ter que mudar. Não é professor que tem chance de ir para o céu. E também não é professora de português que tem certeza. É professor que está no sistema prisional. Vou botar vocês junto comigo, tá? Certeza. Porque a riqueza... Mas tem esse detalhe. A gente vai direto para o céu. Por quê? Cara, a riqueza de aprendizagem, né? De aprendizado, na verdade. A riqueza de aprendizado nas diferenças, nos conflitos, né? Na autoestima baixa... Você ter esse desafio de buscar, enxergar essa pessoa como humana, né? Eu me lembro que em 2016 a gente fez a abertura do ano letivo, eu estava como diretora da EJA, lá no auditório da ONU, da ONU, foi ótimo, da OAB, lá na Asa Norte, final da Asa Norte. Aí teve um que já estava na Semi-Liberdade, Edu, o nome dele, Edu, mas era Eduardo. Você falou que o seu é Edu? Aí, Edu, enfim, pode ser que não tenha exatamente um reflexo da realidade, literalmente, mas deu para sentir aquele menino, sabe, assim, cara, eu sou gente de novo, eu posso estar na sociedade que eu estou falando para professores. E ele terminou a fala dizendo assim, eu queria dizer só a última coisa, professores, se um dia tiver uma rebelião em alguma unidade prisional, vocês são os únicos que a gente realmente não inclui para pressionar, né, que a gente quer. Vocês não, porque vocês, professores, são os poucos que olham para a gente como gente. Eu achei aquilo, sabe, assim, a galera aplaudiu de pé, foi muito bonitinho. Bonitinho nada, foi impactante, que eu não esqueço mais nada, nunca. Eduardo. Timóteo, vocês devem ter conhecido Timóteo. Era o cara que fazia essa galera voltar para a vida pela arte, né? Sou muito fã do Timóteo, gente. Então, é isso. Eles têm esse conflito, essa experiência que eles não valorizam. Então, cabe a nós, né, você ter, de um lado, esse olhar receptivo, sensível, e, ao mesmo tempo, ativo, porque a gente sabe que são situações, né, às vezes até imprevisíveis, nós sabemos disso. A realidade não dá para ignorar. Mas é importante que a gente, de fato, registre isso, que o saber cotidiano, no dia a dia, a história dele, o percurso dele, é, sim, uma forma de aprendizagem. E ele contar isso para o colega, com certeza, é uma possibilidade. Aí eu trouxe aqui só para a gente registrar o que está na literatura. Quem são esses sujeitos EJA, tá? São essas pessoas, como vocês podem ver, não se trata de características naturais, você nasce com ela,
São pessoas que tiveram características de sujeito EJA por alguma questão social, enfim, né? Todas elas, olha isso aqui, ó, se caracterizam... Ai, gente, não, vou esquecer esse laser aqui. Todas elas se caracterizam realmente, cada um como uma pessoa única. Só que eles tiveram um pequeno... Eu estava chegando aqui e o meu genro mandou um vídeo dizendo assim, o desafio das diferenças, da exclusão, um negócio assim. Aí era um desafio que o cara colocou lá no vídeo, tinha várias pessoas, brancas, pretas, enfim. E aí coloca, eu vou fazer 2 perguntas e vocês dão 2 passos. 2 passos, quem nunca teve dificuldade, não sei o que, estudou em escola privada. Aí vai 2 passos. Tarará, aí 2 passos para quem nunca teve aquela coisa do privilégio, né? Parará, parará. No final, quem foi para frente? Só os fofos. Fofos, vocês entenderam, né, gente? Alguém tiver aí para pegar meu veneninho. Só os branquinhos, amarelinhos, loirinhos, nananã, magrinho, perfeito, parará. Quem ficou atrás, os mais adultos, os pretos. Assim, de uma forma simples, ele foi lá. Não são características naturais. Vocês estão me entendendo, gente? Não são. E quem está com esse público, essa pessoa, tem que entender isso, tem que ter essa convicção plena, né? Aí, essas perguntas a gente tem que se fazer mesmo. Quem são esses sujeitos? O que é que eles expressam no mundo? Como eles se expressam na verdade, né? Onde estão no território brasileiro? Enfim. Aí eu estou deixando mais para vocês terem deverzinho de casa de leitura, se quiserem, tá bom? Aí, portanto, pensar os sujeitos EJA é pensar e trabalhar com e na diversidade. Isso todos vocês vivem na pele, né? E falando de diversidade, ela constitui a sociedade... Essa diversidade que constitui a sociedade brasileira reafirma, né? Cada um tem seu jeito de ser, seu jeito de viver, seu jeito de pensar. O que a gente fez lá no início? Vocês viram um vestido azul. A minoria viu um vestido dourado com branco. É muito louco. E olha que eu já fiz aquilo ali de um lado para o outro, de um lado. Como que esse trem não é azul, gente? E foi um teste mesmo, tá? De neuro, sei das quantas aí. Foi teste mesmo, tá? Assim, dada a diversidade de sujeitos da EJA, a estratégia didático-pedagógicas, elas não prescindem da presença humana, ou seja, eu preciso incluir a presença humana como estratégia de aprendizagem. Eu não posso dispensar. É imprescindível que eu traga a história de vida de cada sujeito EJA, percebe? Elas não... Por isso que eu vou dizer, é melhor dizer... Quando vocês quiserem falar alguma coisa para o cérebro de vocês, não usem não, gente. O cérebro não dá conta. Você fica processando... Vale, meu Deus, como que é? Vamos na real. É imprescindível pegar a história de vida de cada sujeito. Imprescindível. Isso é uma condição sine qua non para mim, professora de EJA. Condição sine qua non. Você pegar a história de vida de quem quer que seja que está lá comigo na EJA, tá certo? E de preferência dos pares, aprender com a diversidade, enfim. E assim vai. Aí eu vou passar isso aqui. Por fim, a histórica posição que a educação de jovens e adultos sempre ocupou. Se ela não é uma posição terciária, no mínimo secundária, o que a gente tem que fazer? Pensar no sujeito EJA e repensar que educação eu preciso ofertar a ele, agora é com nós professores, não com o sistema. O sistema está longe de me dar o que eu preciso? Tá. Mas o que eu posso fazer com o que eu tenho? Esse é o ponto. Essa é a pergunta. O que eu tenho? E o que eu posso fazer com o que eu tenho? Não estou dizendo que a gente não tenha que fazer greve para fazer coisa melhor, não, tá? Para pegar a estrutura melhor, não. Não é disso, não. Mas eu estou me conectando com esse sujeito que está comigo. Percebe? É nesse sentido. E aí torna-se urgente aos profissionais que atuam na educação de jovens e adultos ele ter esse olhar ativo e essa possibilidade.